Alexandra, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente vai falar um pouco sobre a sua história, a gente vai falar sobre questões raciais, questões da mulher, as conquistas, já que também a gente está no Dia Internacional da Mulher, né? Essa próxima semana a gente tem o Dia Internacional da Mulher chegando e muita coisa para discutir sobre esse assunto. Essas datas importantes, Dia Internacional da Mulher, Dia da Consciência Negra, que também é uma coisa que é muito forte para o discurso, né, que você sustenta e tudo mais. São datas importantes realmente? É importante que a gente tenha essas datas para nos lembrar aspectos sobre esses assuntos? Eu acho muito importante celebrar essas datas e relembrar o quanto estamos ainda longe de uma democracia, que seja racial ou de gênero. Somos mulheres 52% do planeta e de negros no Brasil 54% de negros. E ter essas datas para nos lembrar dos avanços, das lutas, que seja da luta feminista ou da causa negra, esses avanços eles são assim muito bons, mas ainda precisamos de continuar essa luta para reequilibrar nossa sociedade, porque com certeza o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão. O homem de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem com a inferiorização e a orquestração desse sistema desequilibrado que colocou a mulher sempre num lugar com menos direitos. Mas somos todos responsáveis para reequilibrar. Por isso que gosto muito da iniciativa da ONU com o He for She, homens que se engajam para pular consigo mulheres na liderança. Como gostaria muito também de ter o hashtag White for Black, brancos que se engajam também na causa antirracista e entendendo que não é só para o negro resolver essas questões raciais. Você fala com muita propriedade sobre os dois assuntos, tanto da causa do negro quanto da causa da mulher, e quando essas duas causas se encontram ainda, né, a mulher negra. E você faz isso nas suas palestras, nos seus livros, em várias entrevistas que você dá. Você acabou se tornando uma referência para a mulher negra, principalmente. Como é carregar esse título de ser referência para esse assunto? Então, para mim, é um pouco difícil me tornar referência ou assumir ser uma referência para as pessoas, porque essas questões são minhas questões na minha essência e ainda não são resolvidas. Então, para mim, estarei uma referência ao dia que tivéssemos resolvido todas essas questões. De uma certa forma, hoje, consigo ser, pelo menos, uma gotinha no oceano. Inspirar pessoas através do meu Instagram, do meu Facebook, de minhas palestras, de meus livros e documentários sobre essas questões, mas ainda tem tanto para caminhar. E sempre eu gosto de falar que até ter 52% de mulheres no Congresso, no Senado, no governo, nos boards executivos das empresas, na mídia, nos desenhos animados, nos livros infantis, em cargos de liderança, ainda assim, meu trabalho não acabou. E o que me incomoda mais é o quanto nós mulheres, como mães, incentivamos nossas filhas a entrar e cair no buraco da princesa. Essa narrativa que inferioriza de forma extremamente sutil e subliminar nós mulheres. Desde o início, desde a base, desde a criação de nossos valores. A princesa, o que ela representa? Uma menina que precisa ser bonita e precisa ser boazinha e quietinha. E focar só na beleza dela e na competição e na desunião com outras mulheres, porque tem que competir para seduzir esse príncipe encantado no qual entregamos todos os nossos talentos e potencial
esperando que esse homem maravilhoso vai resolver nossas vidas. É interessante porque, pelo menos na minha opinião, não tem nenhum problema a mulher ser bonita, né? E a mulher cuidar da sua beleza e tudo mais, né? A delicadeza e a feminilidade. Mas o problema é quando ela é reduzida a isso, né? A mulher é a peça bonita, a mulher é o enfeite. E também, quando esses padrões de beleza são ligados a alisar o cabelo, ser loira, ser de magra, olhos claros, magra, isso. Então, esses padrões que são reproduzidos nas revistas, em toda a narrativa, onde você vê a estética que é modificada pelo Photoshop de uma mulher que não existe. Essa mulher que mede 1,80 m, 90 m, que é magra e ainda mais magra com Photoshop, que é, branca, na sua maioria das vezes, com cabelo alisado, etc. Esses padrões, eles machucam as pessoas que não se encaixam nesse padrão. Então, é uma forma para as marcas nos incentivar a achar que comprando um objeto, vamos nos sentir melhor e nos sentir dentro daquele padrão. Porque, a verdade, a mulher clássica, ela é totalmente fora desses padrões de 80, 60 e 80 centímetros. Principalmente porque esse padrão de beleza é um padrão de beleza praticamente mundial. Sim. Né? E a gente tem as mulheres das mais diferentes culturas com os mais diferentes tons de pele, estilo de cabelo e formato de corpo. Né? Então, sempre você vai ter alguém que não é aquela mulher ideal, que talvez tenha uma mistura da mulher europeia, né? Ali. O restante do mundo não faz parte desse padrão. Claro, o branco é minoria no mundo. Mas quando olhamos a produção estética, é muito interessante nos dar conta o quanto nossa mídia ela é poderosa. Eu gosto muito de estudar neurociência com a Carla Tiepo, e essa neurocientista, ela nos mostra o quanto achamos que temos um livre arbítrio. Só que não, o cérebro ele vai construindo escolhas, ele vai construindo um caminho e podemos ver que, por exemplo, a anorexia, ela é construída por nossa sociedade, nossa mídia. Não existe casos de anorexia nas aldeias da Amazônia. Não existe anorexia na China, onde não chegou a mídia. Então, nós somos capazes de criar transtornos emocionais, psicológicos, emocionais. Então, e desenvolver uma enfermidade justamente ligada a esse consumo de imagens falsas para tentar atingir esse tipo de beleza. Então, temos que nos perguntar como somos capazes de criar esses transtornos, essas doenças e talvez mudar. Com certeza, com certeza. Vamos falar de volta um pouco à tua história? Sim. Você é esposa do diplomata e ex-cônsul francês aqui no Brasil, o... Damien Loras. Com essa pronúncia francesa fica muito mais bonito. Ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo em 2016 e ele disse que você vem de uma família francesa um pouco bagunçada. O que ele quis dizer com isso? Minha família na França é considerada um pouco como disfuncional, no sentido de que minha mãe teve 5 esposos, 5 filhos com 4 pais diferentes. Somos a família Benetton. Então, meus irmãos são loiros, ruivos, assim, somos uma mistura com assim, olhos verde, azul. Tem assim, sou a única negra na minha família. Então você já lida com essa diferença dentro do teu seio familiar. Exato. E por isso que minha expertise, o meu lugar de fala é saber lidar muito bem com o preconceito do branco, porque eu já nasci numa família extremamente racista,
Você sofria preconceito dentro da sua família já? Sim, meus avós e bisavós nunca aceitaram minha mãe se casar com meu pai. E eles me falavam sempre coisas ruins sobre negros, árabes, que eu não podia sair, que era perigoso, que tinha negros e árabes na rua, que iam me pegar, que bom, coisas assim. A sua mãe é branca? Minha mãe é branca, sim. E seu pai negro? E sim. Meu pai vem da Gâmbia, de uma aldeia que até hoje não tem eletricidade e água no poço. E minha mãe vem de uma família assim, bastante rica, mas minha mãe foi muito rebelde, então ela cortou a relação com a família durante um bom tempo. Então nós crescimos, bom, na linda quebrada de Paris, porque temos uma linda quebrada também. Que nem sempre está na mídia, né? Não é aquela parte ali onde tem a torre. Não tem só a Torre Eiffel, Chanel e Champagne na França, não. Temos também desigualdade. Uns guetos bem pesados. E eu nasci mesmo no pior gueto parisien, c'est Les Tarterets. E foi assim, muito interessante eu poder transitar em todos esses mundos diferentes, porque também fui estudar também em escolas públicas, mas também em escolas particulares da elite. Então eu me di conta das diferenças. Eu fui também estudar em universidades públicas e depois na Sciences Po, onde passaram a maioria dos presidentes. A verdade não é a maioria, mas onde passaram vários presidentes da França. Então eu sempre transitei nos opostos e foi muito interessante para entender mesmo como vamos, através da neurociência, construindo nossos valores e nossos preconceitos. Por falar em preconceitos, quem lê a tua biografia vê que você é uma pessoa muito dedicada no que faz, é uma pessoa também que sempre lidou muito com a sua inteligência, a sua intelectualidade, né? Você se formou, sei lá, traduzindo, acho que em ciências políticas na França. Você atuou 7 anos como apresentadora de televisão lá. Foi difícil para você conquistar esse espaço? E a minha pergunta até vai além disso, não só a dificuldade em você conseguir conquistar, mas você aceitava aquele lugar em que você tinha? Você também sofreu da síndrome da princesa, que a gente estava conversando antes aqui? Ou do síndrome do impostor, que é realmente um sentimento de não pertencimento. O mais difícil é o que eu tento fazer hoje, empoderando mulheres negras, é mostrar para elas que o maior desafio é, primeiro, nos autorizar a ter acesso ao melhor. Porque a sociedade nos mostrou que não podíamos entrar naqueles espaços. Mas nós precisamos aprender a desconstruir essa narrativa e nos permitir a ter acesso a esses espaços. Senão, a situação nunca vai mudar. Então, quando eu quis entrar na Sciences Po, tinha essa voz ali me falando: Alexandra, você não merece, você não pode, você não tem o nível, não vai se ridiculizar, por favor, não vai passar vergonha, não vai se aplicar nessa escola, por favor, não é para você. E para mim foi sempre um desafio conquistar mais espaços dentro da elite, mas hoje sinto que de uma certa forma nunca vou me sentir pertencer na coisa do pertencimento daqueles lugares, mas de uma certa forma eu gosto de me posicionar como uma antropóloga ou uma socióloga dessa elite, entendendo todos os códigos, os protocolos dela. Porque, claro, eu moro em Jardins, Europa, tenho muitos privilégios e tenho consciência disso, mas também sei que posso fazer uma ponte entre esses dois mundos e trazer esses talentos da quebrada dentro das multinacionais, ajudar os RHs a perceberem que tem milhares de negros com doutorados, mestrados, que falam inglês, que infelizmente não são contratados por nossos viés inconscientes ligados ao racismo, que fazem um RH sempre escolher um homem branco como mais capaz, mais
válido para um cargo executivo. Mas vou desconstruindo essas crenças, mostrando pesquisas científicas, mostrando o contrário. Fica muito claro a tua luta para conseguir fazer com que as pessoas entendam que o negro tem um lugar, assim como o branco. Mas como é que você lida quando esse racismo te atinge? Vendo entrevistas e lendo a tua biografia, tem histórias muito fortes e muito marcantes. Como, por exemplo, vocês na embaixada faziam vários eventos, várias festas. Na consular, sim. No consulado. E aí você estava lá para recepcionar as pessoas e as pessoas muitas vezes não queriam te cumprimentar, davam meia volta, tal. Tem uma outra história de que você já foi confundida com a empregada e não com quem estava dando a festa. Uma outra história para mim muito mais forte é que quando pediram para você sair de um certo lugar, porque estava reservado para palestrantes, mas você era uma das palestrantes. Então, eu acho até que você diz, a pessoa, ela nem se preocupou em tentar imaginar se eu não poderia ser um daqueles palestrantes. Mas simplesmente pela cor da sua pele, ele pensou que você estava ocupando um lugar que não era seu. Sim. Como é viver esse racismo literalmente na pele? Esse é interessante, é uma pergunta muito interessante porque paralisa, o racismo paralisa. Agora estava na Fazenda Boa Vista, uns dias atrás, e tinha umas tranças. E encontrei uma celebridade que nunca encontrei, não conhecia ela, não tinha relação assim. Não sei se parecia que ela me conhecia, porque ela ficou muito feliz de me ver, mas ela agarrou minhas tranças e fez voar elas no ar, assim, como se fosse uma coisa de invadir meu corpo, fosse algo ok. Ela não percebe que se eu, chegando para ela é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, e eu estou tocando o cabelo loiro dela, que macio, seria super mal educado. Seria uma ofensa, seria assim, super inapropriado. Mas ela não percebe que ela está invadida pela narrativa da objetização do corpo da mulher negra. Que nós fomos estupradas, escravizadas por séculos e que, de uma certa forma, não parou ainda. Então, nosso corpo é ainda da globeleza, está aqui para o entretenimento das pessoas, ele pode ser tocado, invadido. E as pessoas não percebem, porque eu estou segura que ela não quis me ofender. Mas analisando com uma câmera de forma lenta a cena, ela é extremamente grosseira, ela é extremamente preconceituosa. Mas quando você está vivendo um momento como esse... Me paralisa. Te paralisa porque você não consegue, claro, enfim, eu imagino que não, num primeiro momento ter essa visão analítica. Você, num primeiro momento, se sente invadida e paralisada, como Sim. mulher negra. Sim, me sinto paralisada e me sinto naquele momento de sobrevivência. Então, não chorar, não gritar, não, sabe, tentar se controlar, porque... tem momentos onde, por exemplo, me sinto empoderada, vou estar, por exemplo, aquele momento onde a pessoa lá na Globo me pediu de ir me sentar em outro lugar, porque aqui era reservado para os palestrantes. Eu falei, você está brincando? Com um sorriso, eu falei, eu sou a palestrante do dia. Eu tinha poder sobre ela, de uma certa forma. Mas naqueles espaços onde estou na minha própria casa, na residência consular, e recebia convidados que passavam na frente de mim, ou falando, moça, pega esse casaco, ou de uma forma assim, muito grosseira, me enxergando como uma empregada, mas também, se eu fosse empregada, gostaria de ser vista, ser cumprimentada também. Claro, ser a empregada não significa ser menos. Sim. Mas é isso, essa coisa sutil que faz também o negro se fazer invisível.
de uma certa forma, como a segurança do prédio se faz invisível, como a babá se fazem invisível, discretas. Tem um tipo de segregação e de apartheid cordial, porque essa segregação do uniforme branco é uma forma de dizer você não pertence a esse lugar onde posso conversar com você. A romantização da favela é uma apartheid cordial, porque tem um território que é de pessoas do gueto, que são de pessoas pobres, que são de pessoas que assim, tem um urbanismo que não é normalizado, onde não se enxerga a criança que morreu porque pegou uma bactéria no esgoto a céu aberto, não se enxerga a pessoa que se eletrocutou com a eletricidade porque não tem normas de eletricidade, não se vê a parede que caiu na noite porque foi construído de forma orgânica. Claro que a favela é uma forma de sobrevivência, de resiliência, de um urbanismo, de uma arquitetura sensacional, orquestrada do nada depois da escravidão. Mas não na economia mundial, não na economia, a verdade, sem o dinheiro da corrupção. Então, o Brasil é extremamente rico, mas não dá para continuar sendo um dos países mais ricos do mundo com um salário mínimo de R$900, que aumentou de 70% nesses últimos 10 anos. Então, esse para mim é uma escravidão moderna. Agora, a escravidão, você usa muito esse termo, né? Escravidão moderna. A escravidão clássica, ela terminou no Brasil tem um pouco mais de 130 anos. Na França não é tão diferente disso, né? Menos de 200 anos, 170 anos, né? Você sente diferença entre o preconceito racial do Brasil e o preconceito racial da França, por exemplo? Claro, na França me machuca mais, porque é meu próprio país. Então, na França, vou escutar todos os dias. E você é de onde? Porque na França, por ser descendente de imigrantes, não conseguem perceber também meu lado francês. Ou legitimar ele. Minha família francesa volta em 1109, mas não, o fato de ser negra, não sou francesa, não sou uma francesa de verdade. O que eu gosto no Brasil é que você pode ser de ascendência japonesa e falar sou brasileiro. Você pode estar assim, não precisa ser tupi-guarani para se assumir brasileiro. Na França ainda temos muita dificuldade de assumir nossa diversidade. E ela é enorme, porque tivemos 400 anos de escravidão, não? Somos o segundo país a ter mais escravos depois do Brasil. Então, mas para mim, o que me machuca mais é o racismo na França, porque é meu próprio país, mas o país que achou o mais racista do mundo é o Brasil, por ser o segundo país a ter a maior população negra do mundo. Aqui o racismo é muito mais frontal e é sempre o racismo é muito mais frontal. Se chama sempre, escuto sempre, mas aqui no Brasil o racismo é velado. É nada velado, é extremamente frontal. Entrar numa loja de brinquedos, em qualquer loja de brinquedos na Bahia ou no Sul, vocês não vão encontrar super-heróis negros, não vão encontrar Playmobils, Legos negros, bonecas negras. Você vai talvez achar 2 bonecas clarinhas, mas não vai achar uma diversidade para acolher. Assim, o Brasil tem 114 milhões de negros. Os livros infantis nas escolas, nas bibliotecas, não têm diversidade. Os desenhos animados têm pouquíssima diversidade, nunca no papel do protagonista. A criança negra, sempre é um acessório que vem jogar futebol na Turma da Mônica, etc. E na novela, a mulher negra é sempre a faxineira, o homem negro é o traficante, o safado, o criminoso. Então, claro que tem uma pequena mudança nesses últimos anos, mas pequena. É muito pequena.
Voltando a falar então da questão da mulher e um pouco da tua história, você deixou o seu trabalho na França como apresentadora de televisão para seguir a carreira do seu marido. Dentro de pessoas que defendem o feminismo clássico, não sei se eu posso usar essa expressão, mas eu imagino que você seja criticada por ter tomado essa decisão, não é? Então, não sei se foi criticada sobre aquele... Eu estive mais criticada por meu esposo ter deixado a carreira diplomática dele para nós poder permanecer no Brasil e eu continuar meu trabalho. Isso sim foi muito mais criticada, primeiro pela família do meu esposo. Eu acho que eles adoravam a Alexandra com o cabelo alisado, apresentadora de TV, mas bem quietinha, bem enquadrada nos padrões. E bem na sombra de meu esposo, da carreira de sucesso de meu esposo. Agora, continuar minhas ações aqui e meu esposo ter colocado a carreira dele entre parênteses, isso incomoda muito mais a sociedade. Você acha que na questão da sua família, o que aconteceu dentro da sua casa, vocês conseguiram ter um equilíbrio para ter um casamento feliz e cada um cuidando da sua vida num determinado momento? Porque num determinado momento você abriu mão de alguma coisa por conta da carreira dele. Num segundo momento, ele abriu mão de algo por causa da sua carreira. Então não tem muita coisa da mulher tem que seguir o homem ou o homem tem que seguir a mulher, mas cada um abriu mão em determinado momento. Eu acho que ainda estamos dentro de entender o que está acontecendo. Porque nunca imaginei que meu esposo ia deixar todos os privilégios de uma carreira diplomática para me deixar existir, entendendo que uma missão é mais importante que uma carreira. Para mim, o que ele fez tem muito valor e, no mesmo tempo, é interessante porque ele cuida mais do Rafael que eu e ele é visto como um super-herói. O pai que está sempre cuidando do filho. E isso é muito interessante, porque se eu, como mãe, estivesse fazendo o mesmo papel que ele, seria totalmente normal. O fato dele ser homem e de estar muito envolvido na vida de nosso filho, ele é visto como um super-herói. Mas eu gosto dessa transição. Ele, no início, se queixava de... Eu falava, olha, eu não estou buscando o Rafael, não estou deixando o Rafael na escola ou buscando ele para ensinar não só para você, mas para meu filho, que isso não é papel de mamãe, é papel de papai também, levar o filho na escola. Então, para mim é importante isso também de inverter os padrões, ir no oposto, para tentar reequilibrar, ou mexer com o sistema. Eu adoro mexer com o sistema. O Brasil mexeu muito comigo e eu adoro mexer com ele. Com a inteligência emocional que eu encontrei no Brasil. Porque meu lugar de fala, minha expertise é, como eu falei, nasci numa família racista. Aprendi a amar racista. Aprendi a entender a ignorância ou a falta de afeto com o diferente. Então, aprendi a lidar com eles. Então, hoje, se eu fecho os olhos ou as orelhas, os raciocínios racistas não sumiram. Eles estão aí. Eles estão aí. Não sumiram do planeta. Então, gosto de ir trabalhar com pessoas. E você vê com otimismo um futuro dessas causas? A causa da mulher, a causa do negro, a causa da mulher negra. Você consegue ver... isso acontecendo com mais qualidade, você consegue ver um futuro melhor para essas causas? Claro, e é por isso que me apaixonei pelo Brasil. Porque eu, sendo uma gotinha no oceano, eu consegui aumentar de 600% a presença da mulher negra nas revistas da Vogue, que, como é a formadora de opinião das outras, aumentou de 400% dentro das outras revistas femininas e na publicidade. Então, nesses últimos anos, por ter feito bagunças como aquela foto com a Paola Bragança de Orleans vestida de empregada doméstica, a tartaraneta da princesa Isabel,
que aceitou se vestir da empregada doméstica servindo 5 negras, chegamos a ser finalistas do Prêmio Globo como imagem do ano. Recebi milhares de comentários racistas, de brancos, de negros, me xingando. E foi muito bom, porque, de uma certa forma, eu vou provocando. Minha exposição, se você olha minhas telas, o Dória de negro, a rainha da Inglaterra de negra, foi muito polêmica, foi muito massacrada nas redes sociais, mas pelo menos elevamos o debate sobre diversidade. É o que eu tento fazer. Quando desenvolvi meu aplicativo Protagonizo, eu ajudei a contratação de 458 negros em cargos executivos ou com um empoderamento econômico importante. E isso, vejo que, assim, o Brasil me deixou fazer tudo isso. Porque, por me deixar um palco, encontrei várias pessoas que me ajudaram nessa jornada. Assim, o que eu gosto no Brasil é que consigo colocar sementinhas nas empresas. Eu sou contratada para palestrar para o politicamente correto. Sou convidada para o Dia da Consciência Negra, para o Dia Internacional da Mulher, muitas vezes para as empresas poder falar, organizamos um evento sobre diversidade. Mas eles não sabem, eles não sabem que quando chegou lá, foi um tsunami. Claro. De conscientização sobre diversidade. Então, mexo muito com as pessoas. A minha última palestra tinha 10 pessoas chorando. No final da palestra, tinha uma que estava nem conseguia falar comigo. Depois, assim, falei com ela, porque realmente veia, era chorando muito. E era para a VLM, que é uma grande empresa de publicidade, e estava falando, vocês são formadores de opinião e vocês criam a narrativa da publicidade você cria uma época, uma cultura. E ela me mostrou, ela me falou, sou casada com um homem negro, era uma mulher branca e minha filha, ela me mostrou uma foto da filha dela e me falou, eu percebi racismo só quando me tornei mãe de uma menina negra, nunca percebi antes disso. E hoje eu percebo, e me machuca e me dói escutar você, porque tem tanta verdade e, no mesmo tempo, é assustador, porque, claro, é assustador para nós negros essa narrativa eurocêntrica, viver naquele conceito de que tudo que foi feito pelo branco é muito melhor que o negro. Quando você olha o Brasil foi construído pelos negros. Cada igreja, cada estrada, tudo foi feito pelos negros. E nós só aparecemos na narrativa do coitadinho escravo, mas não é só isso nossa história. Temos que mostrar o inventor da geladeira. Olha, eu fiz esse livro, Os Gênios da Humanidade, que é um livro que fala sobre os inventores negros. E precisamos ter essas referências, como Oscar Freire, Teodoro Sampaio, André Rebouças. As pessoas não sabem que são negros. Tem estradas enormes deles, mas eles participaram na criação desse Brasil lindo. Precisamos mudar a narrativa e empoderar as pessoas. Eu sempre falo, meu objetivo é poder ter 54% de negros na novela, em cargos de CEOs, advogados, médicos, governadores, juízes, para as crianças negras se enxergar lá como capazes de chegar lá. E para o branco também nos enxergar de outra forma, que possa empoderar as pessoas. Muito obrigado por tudo que você dividiu com a gente. Que bom que você se sente tão à vontade e tão bem no Brasil e que você continue espalhando seu conhecimento e a sua experiência aqui. Muito obrigado. Obrigada, e vou só deixar uma última reflexão sobre como é para o Dia da Mulher. Nesses 20 últimos anos, as mulheres saímos mais diplomadas das universidades que os homens. E ainda somos 6% dos cargos dos boards executivos das empresas brasileiras. Quando, a verdade, no nosso lar, somos em 80% as que escolhem em que bairro vamos morar, em que escola vamos colocar nossos filhos, que carro vamos comprar.
que é arroz, feijão, etc. Então, somos as pessoas que mais decidem da economia e ainda não fazemos parte das pautas políticas, dentro, assim, econômicas. Então, hoje as mulheres precisam se empoderar mais, parar com esse síndrome do impostor e conquistar todos esses espaços de poder para trazer mais empatia, mais compaixão naquele mundo lindo que precisamos construir juntas. Muito bom. Muito obrigado, Alexandra. Merci, Muito obrigado. Merci.